Agora foi. Bom, boa noite a todos, muito obrigada pela presença, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar ATIS, do Ensino à Prática, um evento realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe, com o objetivo de provocar a discussão sobre o tema e compreender a prática da assistência técnica em habitação de interesse social como política pública. A convidada do nosso webinar é a professora doutora Ângela Gordilho, da Universidade Federal da Bahia, a quem agradecemos pela disponibilidade em participar do nosso evento. Para o bom andamento do nosso webinar, eu vou passar algumas informações de boas práticas. Primeiro, esse webinar está sendo gravado, o vídeo será disponibilizado na íntegra no site e nas redes sociais do CAU Sergipe. Segundo, nós pedimos a gentileza que todos permaneçam com os microfones e as câmeras desligados durante todo o webinar. E, por fim, nós abriremos espaço para dúvidas no chat somente ao final da apresentação da nossa convidada, após também a intervenção dos nossos mediadores. E para mediar o nosso webinar, a nossa presidente do CAU Sergipe, Ana Maria Farias, arquiteta urbanista, professora doutora da Universidade Federal de Sergipe, dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Gestão Pública, atuante também em projetos ligados à habitação de interesse social e à ATIS. Doutora em História Urbana pela Universidade Federal de Pernambuco. Também mediando com a nossa presidente do CAU Sergipe, temos o arquiteto urbanista Alexandro Porangaba, doutor pela Universidade Federal da Bahia, onde defendeu a tese intitulada O Lugar da Habitação de Interesse Social no Ensino da Arquitetura e Urbanismo no Brasil, uma análise curricular de 1930 a 2018. Atualmente, é professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Sergipe, tem experiência no ensino e pesquisa na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase no projeto de arquitetura e tem atuado nos temas habitação de interesse social, ensino de arquitetura e urbanismo, acessibilidade no espaço habitado, entre outros. Eu passo agora a palavra para a nossa presidente Ana Maria Farias, para fazer a abertura oficial do nosso webinar. Presidente, é com você. Boa noite a todas e a todos. Boa noite à professora doutora Ângela Gordilho. Agradeço muito a sua disponibilidade em fazer essa palestra para nós, que tenho certeza absoluta que nós vamos fazer uma partilha muito boa. Boa noite também ao professor doutor Alex Porangaba, que também muito disponível, aceitou o convite para participar como mediador e partilhar também com a gente o conhecimento que ele tem a respeito de habitação de interesse social e o ensino da habitação de interesse social nos cursos de engenharia e arquitetura e urbanismo. E espero que todos os que estão aqui nesse momento assistindo esse webinar aproveitem todo esse conhecimento que está sendo disponibilizado a partir dessa palestra e a gente possa, eu, enquanto presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe, também tenho um interesse especial que, além da discussão do ensino das práticas de habitação de interesse social e, especialmente, de assistência técnica para habitação de interesse social, que começou a vigorar a partir da Lei 11.888 de 2008, a gente possa abrir essa discussão e compreender também como é que faz, dentro da nossa profissão, passar do ensino, que é onde é o formador, a prática na vida do dia a dia e do ingresso, né, dos engenheiros e dos arquitetos dentro desse mercado ou dessa forma de organização em política para a população e para também toda a comunidade ter, e a gente pensar que é uma das prerrogativas do CAU, que é a arquitetura para todos. Não vou me estender, porque
temos muito o que escutar e aprender com a professora Ângela Gordilho. Boa noite a todos e um bom webinar. Bom, a nossa palestrante convidada é a arquiteta urbanista, professora doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, professora permanente no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, líder do grupo de pesquisa Lab Habitar, Habitação e Cidade. Propôs e coordenou a implementação do curso de especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade na residência profissional em Arquitetura, Urbanismo, Engenharia, nas 3 primeiras edições da UFBA. Foi também secretária de Habitação da Prefeitura Municipal de Salvador de 2005 a 2008. Atualmente integra a rede BR Cidades, Núcleo Salvador, e é presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do biênio 2019-2020. Eu passo a palavra agora para a convidada Ângela Gordilho. Professora, fique à vontade. Lembrando que nós teremos a intervenção dos nossos 2 mediadores somente ao final da apresentação da convidada e será aberto também o espaço para as dúvidas dos participantes pelo chat, tá bom? Professora, fique à vontade. Então, boa noite, Tiffany. Boa noite, presidente Ana Maria, né? Boa noite, Alex, e todos que estão aqui nos acompanhando, né? Antes de mais nada, agradecer esta oportunidade. Eu vou estar seguindo aqui um roteiro para poder me ater aos meus 30 minutos, ou seja, não é propriamente uma palestra, é uma abertura de diálogo. Eu vou trazer uma perspectiva do contexto em que a assistência técnica chamada ATIS, alguns chamam ATIS, outros chamam ATIS, né? Em que a ATIS se estabelece os desafios e como podemos avançar nesse importante campo de trabalho para os arquitetos, urbanistas, engenheiros e áreas afins, como vocês vão estar acompanhando. Então, acho que essa é uma oportunidade interessante de debate com os mediadores e depois das questões que os que estão acompanhando certamente vão trazer para enriquecer esse avanço no processo histórico, né, de implantação da assistência técnica nesse campo de atuação. E essa é uma oportunidade que, agradecendo a Ana Maria, estou agradecendo também ao CAU Sergipe, né? O CAU tem tido uma campanha muito forte nos últimos 4, 5 anos para deslanchar essa atuação, que não tem sido uma tarefa fácil. Então, é exatamente o exame desse contexto e dos elementos que fortaleceram o andamento dessa atividade até então, que nós pudemos, portanto, dialogar com vocês. Antes, eu gostaria de pontuar que, mais do que um contexto da realidade brasileira, um contexto social de extrema desigualdade, segregação, dificuldades de viver, sobretudo nas grandes cidades, onde mora mais da metade da população do Brasil, né, nas maiores metrópoles, nós vivenciamos esse contexto inusitado da pandemia do coronavírus, né, que se instala planetariamente, né, uma vivência bastante inusitada na história recente da humanidade, né, e que traz um alto contágio e mortalidade, como nós todos sabemos, e estamos aí nos defendendo há 4 meses, mas que tem desdobramentos importantes e imprevisíveis, né? Não só para um conjunto de redes de relações globalizadas, mas que tem a ver com o nosso tema, como eu vou estar demonstrando a vocês, né? Certamente, as alterações pós-pandemia serão profundas, né? E esse estágio de pandemia nos mostrou e aguçou determinadas questões vitais relacionadas a uma ampliação de campo profissional e de campo de interação com as comunidades, enfim, de políticas que possam tratar da melhoria dos ambientes onde se vive, né? Nas nossas cidades, onde o contexto
nos traz uma população extremamente concentrada nessas metrópoles, mas traz também uma população extremamente concentrada e de forma muito densificada nas periferias urbanas. Então, isso tem afetado muito a questão do controle da pandemia, dado não só as condições precárias sanitárias, mas as condições precárias edilícias, né? As condições ambientais, de um modo geral, inclusive as condições de mobilidade, que não permitem que esse isolamento social possa se dar da mesma forma nas cidades, né, mais dotadas de infraestrutura e mais adequadas, né, pelas rendas mais altas, diante dessa intensidade de periferização que nós temos nas nossas cidades e da precariedade. Só para a gente ter uma noção desse universo, nós estamos falando de uma variação entre 20% a 80% das populações das grandes cidades morando nas periferias, nas chamadas favelas, em ocupações extremamente precárias. Isso variando de região, no norte mais amplo, no sul menos, com menor abrangência territorial, mas é um grande problema e que se arrasta há mais de um século em todo o Brasil, e nós vamos ver os enfrentamentos e o papel que a ATIS hoje tem para essas condições. Então, nesse contexto atual da pandemia, eu queria ressaltar aqui 3 pontos que eu acho que têm diálogo com o que nós vamos estar falando, né? Primeiramente, né, ela tem colocado a necessária informação ampliada, né, para o conhecimento não só das medidas de proteção, como o conhecimento do que acontece à nossa volta, uma vez que estamos isolados nas nossas casas, né, e com restrições bastante rigorosas de circulação. Então, isso ampliou muitas tecnologias virtuais, o que dá uma dimensão de possibilidade de amplitude de conhecimento também muito grande, né? O outro ponto desse isolamento imposto é que ficou demonstrado a importância das políticas de Estado no enfrentamento dos problemas. E isso dentro de um contexto muito adverso de ampliação do neoliberalismo, de um liberalismo crescente da economia e das atividades sociais. Cada vez mais as nossas atividades, inclusive urbanas, estão sendo privatizadas, né? Os grandes equipamentos, os grandes meios de circulação. Então, esse contexto contraditório tem a ver também com o nosso tema, né? A terceira condição que se impõe, que eu já pontuei alguns elementos, é essa condição sanitária, né, em condições necessárias para vamos dizer assim, o preventivo e o isolamento social necessário, o que demonstra aqui no Brasil que as rendas mais altas, né, com esse alto índice de mortes que tem acontecido, as rendas mais altas conseguem superar mais facilmente pelas suas facilidades, não só, vamos dizer assim, no sentido médico e no sentido, vamos dizer assim, da proteção da medicina e hospitalar, mas, sobretudo, pelas condições de moradia. Então, essa grande maioria, nós ainda não temos o índice dessas quase 100 mil mortes no Brasil, comparativamente às rendas, né? Então, isso é uma situação extremamente grave, o que nós estamos vivenciando, o que demanda uma outra postura pós-pandemia, onde a melhoria do ambiente urbano, ambiente que se vive e o ambiente para a maioria da população tem que ser enfrentado. E, nisso, o papel da ATIS é fundamental, não é? É a ATIS que, no sentido da assistência técnica às famílias, às comunidades, é uma atividade necessariamente descentralizada de pequenas ações, não é? Pequenas ações que têm a ocorrer em grande quantidade, porque a escala é muito grande e exige vamos dizer assim, um contingente de pessoas se debruçando e trabalhando no tema muito grande. Então, eu entendo que é uma política de grande quantidade de pequenos projetos. Então, qual é o desafio que nós temos para ampliar a capacitação no nosso campo de atuação, arquitetura, urbanismo e engenharia,
chegar a essas comunidades, chegar à cidade, de um modo geral, no sentido de um melhor ambiente urbano para se viver, né? Qual o desafio que nós temos para, de fato, vir a implantar uma política pública de assistência à habitação de interesse social, ou, vamos dizer assim, o direito à cidade, ou assistência e assessorias profissionais que promovam essa grande escala de atuação. Então, essa é a questão que eu estou trazendo, e eu acho que, para ilustrar esses desafios, é muito importante a gente pontuar algumas questões históricas, de um breve histórico de como ela surge e quais as indas e vindas, os avanços e possibilidades. E, nesse histórico, né, o debate que se inicia no século XX, né, que é quando há um grande movimento migratório, como todos nós sabemos, e é quando há a expansão industrial e as migrações rurais com baixos salários e políticas sociais insuficientes promovem esse contexto urbano que eu ilustrava há pouco, não é? E o que é que se aponta dentro da possibilidade do ambiente construído, do nosso campo de trabalho, como solução para esse processo migratório do início, final do século XIX, início do século XX, né? O ideário modernista europeu dos grandes conjuntos habitacionais para um vazio ainda colocado da expansão urbana, ou seja, uma cidade por se construir, e esse ideário de que a habitação vai se resolver para todos, com o trabalho industrial, com o desenvolvimento e com os conjuntos habitacionais. Nós vamos ver na história recente que, mesmo com algumas importantes fases dessa política dos grandes conjuntos habitacionais, ficou muito distante da solução do problema para essa grande maioria da população, que eu situei entre 20% a 80% da população que mora em áreas periféricas, autoconstruídas, sem assessoria, sem assistência técnica, desassistidas do saneamento adequado, do ambiente adequado, dos equipamentos adequados, né? Enfim, excluídas não só desses equipamentos, mas excluídas da possibilidade de circulação e mobilidade na cidade plena. Então, esse debate que se inicia aí em meados do século XX, entre a cidade autoconstruída e a habitação social dos conjuntos, ela vai perdurar até os nossos dias, né? Como nós vamos pontuar aqui. E no âmbito desse debate que tem início com alguns congressos de arquitetura, e um dos nossos moderadores tem estudos sobre isso nessa tese de doutorado que ele defendeu aqui, né? Estudos bem interessantes no sentido de confrontar esse contexto da arquitetura proposta e o ensino de arquitetura, e no debate nós podemos avançar com isso. Então, é nesse âmbito que, além dos congressos e seminários de discussão da habitação social, que há um momento importante com um seminário ocorrido no Rio de Janeiro, em 63, mais especificamente, no Quitandinha, o Seminário de Habitação e Reforma Urbana, o tema desse seminário foi intitulado O Homem, Sua Casa e Sua Cidade. Veja que, pelo título, a importância dos arquitetos nessa discussão, desse debate que eu situei há pouco, né? Então, é nesse momento que alguns pioneiros, né, da questão dos avanços de iniciativas também vão estar atuando. E eu vou situar aqui, basicamente, 3 nomes. Poderíamos, com uma pesquisa mais extensa, que começa a ocorrer agora com mais frequência, ver que outras ações e outras iniciativas também foram construindo esse ideário da melhoria da cidade autoconstruída. Mas vamos distinguir o Clóvis Ingenfriutes, para quem não conhece, falecido há pouco, arquiteto urbanista, político brasileiro, professor, atuante nas instituições profissionais IAB, fundador do FNA, mais recentemente, antes de sua morte, também colaborador do Conselho de Arquitetura, que é mais recente, né? E ele vai trabalhar ainda no início dos anos 60, 70, dos seus estudos, essa questão da função social da arquitetura
que vai ser formulada, como eu falei, nos congressos pregressos desde 45. Mas qual é a importância do Clóvis nesse pioneirismo da instituição da ATIS? Vamos chamar de ATIS para economizar aqui nossas palavras, né? Ele, não só como professor e atuante profissional, mas ele vai se eleger vereador em Porto Alegre em 88, e é ele que vai esboçar as primeiras legislações de ATIS a nível municipal, e, na sequência, como deputado federal eleito, ele faz o primeiro projeto de lei, aí na década de 90, né, que não é aprovado naquele momento, mas ele vai colaborar depois, né, com o deputado baiano Zezéu Ribeiro, também falecido há pouco tempo, né? Esses dois arquitetos tiveram esse papel fundamental, porque é a versão da lei apresentada pelo deputado Zezéu Ribeiro, que é aprovada em dezembro de 2008, a Lei 11.888, que ficou conhecida como, está sendo conhecida como Lei da ATIS, né? Então, pontuando essas questões, também vamos ressaltar o papel de um outro arquiteto chamado Carlos Nelson Ferreira dos Santos, do Rio de Janeiro, também antropólogo e professor. Você vê que há uma atuação múltipla entre instituições profissionais, academia, menos Estado. Depois a gente vai ver que há outras iniciativas promovidas por prefeituras, porém mais tímidas, não é? São essas iniciativas dos arquitetos as fundadoras desse momento, e o Carlos Nelson Ferreira dos Santos vai ter como experiência também um primeiro projeto participativo realizado por um grupo de arquitetos chamado Quadra, e com apoio da Codesco, que é a Companhia de Desenvolvimento em Comunidades, essa criada em 1967. Né? Além deles, podemos também destacar um outro arquiteto, o Acácio Gil Borsoi, que, trabalhando com a comunidade do Cajueiro Seco, em Jabotão, em Pernambuco, né, ele vai trabalhar com a iniciativa do Estado do Serviço Social contra o Mocambo, fazendo um projeto participativo de assistência técnica para moradores dessa comunidade que haviam sido expulsos de um terreno ocupado, terreno esse do Exército Brasileiro. Veja que essas iniciativas da década de 60, elas vão se confrontar com uma ruptura política muito importante no Brasil, né, que foi o golpe militar, que vai estancar várias dessas iniciativas, trazendo com muito vigor o modelo dos conjuntos habitacionais, do parque imobiliário e do mercado imobiliário, através do sistema nacional, através do sistema financeiro de habitação e do Banco Nacional de Habitação. Então, voltamos, portanto, àquele ideário, mas no momento em que as cidades, não é mais do início do século, nós estamos falando já de 64 até 86, que é a duração do BNH e do governo militar, né, quando se produziu 25% do parque imobiliário brasileiro. Mas esses quase 4 milhões de unidades, produzidos nos 22 anos do governo militar, ele não atingiu as rendas abaixo de 2 salários. Então, é um momento de franca expansão das favelas e de franca expansão das ocupações autogestionárias desassistidas. Algumas iniciativas de prefeitura nessa época aconteceram no sentido de mutirões, mas de forma muito tímida. Nessa época também, o que a gente vai ver na universidade? Um avanço da extensão acadêmica através dos laboratórios de habitação. Esse, por exemplo, que nós fundamos em 92, é um exemplo, mas que se expandiu em todo o Brasil, em todas as universidades federais, e nós podemos ter como o pioneirismo um trabalho que ocorreu de tecnologias alternativas junto com comunidades na Escola de Belas Artes de São Paulo, que é o ponto angular pelas universidades. Então, veja que é um contexto, ao mesmo tempo, a partir dos anos 60, de avanços por esses setores da sociedade civil, mas de confronto com uma política predominante onde não cabia o trabalho da assistência técnica nos grandes conjuntos. Né? Então, o que é que nós vamos ter logo na sequência?
com essa ruptura do governo militar centralizado e pautado, no caso da habitação e das cidades, em grandes projetos, né, nós vamos ver aí os anos 80, 90, apesar de uma forte recessão econômica, nós vamos ver um avanço muito importante que vai dar lastro para o que hoje nós estamos fazendo em assistência técnica, que é a atuação das prefeituras chamadas progressistas, né? É da gestão local que vai sair vamos dizer assim, algumas inovações dessa atuação, não só na urbanização de favelas, como em trabalhos de assessoria técnica para conjuntos de médio porte, e, nesse caso, nós vamos distinguir aí um trabalho muito importante que foi feito no governo de Erundina, em São Paulo, entre 98 e 2001, com vários escritórios de assessoria técnica, dando um avanço muito grande de mutirões autogeridos com assistência técnica. Há toda uma literatura sobre isso, para quem não conhece, é importante mergulhar nisso, inspirado nas cooperativas uruguaias, né, com financiamentos próprios. No caso de São Paulo, um financiamento municipal. Então, esse foi um experimento de grande avanço para o Brasil, né? Isso paralelo a esses trabalhos extensionistas e de ensino, pesquisa e extensão que começam a avançar nas universidades pelos laboratórios. E esse lastro é que exatamente vai dar os elementos necessários ao grande avanço que nós tivemos para as cidades brasileiras a partir da Constituição de 88, né, quando já se trabalha a questão do direito à terra, né, e do direito aos planos, à obrigatoriedade dos planos diretores, de onde surge, a partir desse pressuposto, eles são regulamentados pelo Estatuto da Cidade de 2001, se cria o Ministério das Cidades, várias políticas nacionais que vão trazer uma perspectiva mais descentralizada e conjugada de habitação, saneamento, mobilidade, projetos urbanos, ou seja, um momento que a nossa grande pensadora, a professora Hermínia Maricato, trata de ciclo virtuoso para nós que trabalhamos com a cidade, com a habitação e com assistência técnica. Esse é um momento que se expande as possibilidades das assessorias, essa questão não só dos grandes projetos, mas dos pequenos projetos em grande quantidade, porque se cria o Fundo Nacional de Habitação, fundo esse que vai permitir o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, ou seja, pela primeira vez nós vamos ter na história do Brasil, nesse século XX, início do século XXI, uma perspectiva de financiamento para uma política pública inclusiva, subsidiada e descentralizada. É aí que a lei da ATIS é aprovada, em 2008. Nós estamos falando exatamente esse ciclo do Ministério das Cidades, nós poderíamos dividir em duas fases, não é? Como eu venho trabalhando. Uma primeira fase que vai de 2005 até 2008, que é quando predomina essa política de fortalecimento do Sistema Nacional de Habitação, conjugado às demais atuações de mobilidade, saneamento e projetos urbanos, mas numa perspectiva de fortalecimento da gestão local, com os conselhos, com os fundos locais de habitação. Eu tive a sorte, exatamente nesse período, nesse ciclo virtuoso, nesse grande período progressista do Brasil, de estar como secretária de habitação no município de Salvador e pude de perto ver as possibilidades reais de avanços de práticas de assistência técnica e desse planejamento urbano mais inclusivo. Então, essa lei 11.888, aprovada, como eu falava, pelo deputado Zezé Ribeiro, né, ela vai trazer a perspectiva de várias frentes de atuação de assistência técnica, seja através de escritórios públicos, pelas prefeituras, seja através de escritórios de assessoria, pelos escritórios privados de interesse social, pelos escritórios modelos ligados às universidades, da graduação, e a perspectiva das residências acadêmicas, como ideia. Elas não estavam até então implantadas
na nossa área de atuação. Isso amplia as possibilidades extensionistas da universidade que nós vamos estar tocando lá para adiante, já mais para o final da minha fala. Mas eu quero chamar a atenção para uma inflexão, por isso que eu divido em duas fases, que vai acontecer entre 2008 e 2009, quando essa mesma estrutura institucional nacional se volta novamente para a centralização dos conjuntos habitacionais, que é o Minha Casa Minha Vida, que vai produzir, num período muito curto de tempo, também 4 milhões de unidades habitacionais. Veja que o BNH produziu em 22 anos. O Minha Casa Minha Vida vai produzir em 6 ou 7 anos. Hoje ele está estancado, praticamente, né? Mas veja, qual é a diferença básica desses dois modelos de conjuntos habitacionais? Esse é um momento em que buscou-se contemplar exatamente aquelas populações de menor renda, do 0 a 1 e 3 salários mínimos, né? Entretanto, esses conjuntos produzidos em grande escala, em uma velocidade muito grande, não teve atributos, né, para o nosso campo de arquitetura e urbanismo, dado que muito padronizados, com arquitetura de baixa qualidade e localizados em periferias muito distantes, com difícil acesso para essas populações ao trabalho, ao emprego, à cidade. Então, hoje, nós atuamos, inclusive, como eu vou estar falando em alguns exemplos depois, dentro da Universidade Federal da Bahia, na perspectiva de melhoria de alguns conjuntos desses, com equipamentos, a arborização, enfim, porque ele produziu basicamente as unidades habitacionais. Então, esse momento de inflexão, não só na concentração de produção de grandes conjuntos, como de grandes projetos, ele esvazia a perspectiva que vinha sendo criada com a lei e com o Ministério das Cidades na sua primeira fase. Veja que, após esse período, a lei já aprovada não foi regulamentada. Isso é um ponto importante para a nossa discussão da prática de ATIS. Ou seja, a lei não criou o necessário fundo específico de habitação para que pudesse ser permanente e continuada. Então, nós temos a lei, mas não temos a possibilidade de exercer aquelas possibilidades abertas pela lei, né? A não ser em pouquíssimas prefeituras, né? Que atualmente pouquíssimas, são raras as exceções no Brasil que hoje trabalham nessa perspectiva, buscando fundos próprios para essa atuação. Então, diante desse momento de, vamos dizer assim, de um afastamento das periferias, porque é isso que vai acontecer, né? E mais, atualmente, um desmonte de toda a estrutura institucional que foi construída pelo Ministério das Cidades. Hoje, praticamente, nossos interlocutores são difíceis a nível federal, muito difícil essa conversa, né? De possibilidades. Então, o que a gente vai ver? Uma ampliação do clamor dos movimentos sociais, né? Seja a partir do momento, inclusive, em que os investimentos públicos se concentram muito nos grandes eventos, né? E isso vai trazer uma perspectiva aí de, vamos dizer assim, desgastamento social e de clamor sem respostas claras do Estado brasileiro para essas necessidades das periferias. Pela universidade, com seus fundos próprios, algumas iniciativas estão se destacando e avançando, né? Antes de tocar na universidade, eu queria destacar também iniciativas como a do CAL, né? Que, nos últimos anos, aprovou 2% da sua receita para investimento em ATIS. Então, essa é uma posição importante, mas não é através do CAL, não é ele que vai suprir a necessidade dessa grande quantidade de projetos que eu falava de pequeno porte, né? Mas é importante porque marca a posição, não só do nosso campo de atuação, bem como permite algumas experimentações e alguns projetos práticos nesse caminho de avanços. Mas é na universidade onde eu vejo hoje o maior crescimento de atuação prática, seja através de uma multiplicação de grupos de atuação extensionistas, né? E na UFBA
isso é muito claro nos últimos 10 anos. Eu não vou entrar em detalhes, mas podemos pegar depois. Mas eu vou ressaltar aqui, né, uma iniciativa dentro dessa perspectiva de a universidade extramuros, é isso que nós estamos chamando de extensionista, né? O papel em que associa a pesquisa, ensino e extensão na sua atuação prática junto à sociedade. Isso extrapola muito, muito, muito mais além dos seminários para atuar numa assessoria e assistência técnica às comunidades. Então, esse protagonismo da universidade pública ele tem sido importante no sentido de uma educação coletiva, não só a melhoria em si, mas aprender junto com a realidade, aprender junto com as comunidades nessa transformação dos lugares, das pessoas e das cidades, né? Então, é nesse processo que a gente vai ver um certo confronto com o que predominou até então de um ensino tradicional mais elitista, voltado para a chamada cidade formal, para o mercado imobiliário. Então, isso cresce numa amplitude significativa em termos de vontade política, vontade de ação, vontade na sala de aula, vontade nas práticas. No entanto, não encontra respaldo suficiente de financiamento para se ampliar na escala que precisamos ampliar. Não como prestação de serviços, porque não é o papel fundamental da universidade, mas sim como possibilidade de capacitação, né, de experimentação, de inovação, né, que isso possa se desenvolver nas ações junto às outras possibilidades da lei de assistência técnica, sobretudo os escritórios de assessoria técnica. Então, esse seria o papel da universidade principal, e a gente vê que a realidade do mundo hoje, né, exige das universidades públicas, como temos no Brasil, essa ação, né? Nós nos inspiramos, inclusive, nas leituras do Paulo Freire, né, do Lefebvre, do nosso pensador português, né, para uma ação mais, vamos dizer assim, social da universidade na sua amplitude, para além da capacitação técnica instrumental. Então, isso, o Boaventura Santos, né, que é esse pensador português, ele vem trabalhando com esse tema, tem sido nossa fonte de inspiração para montar, eu já estou chegando ao meu tempo quase, não é isso, Ana? Para montar, para além desses projetos que se proliferam de várias ações junto à graduação, para montar também um curso de pós-graduação, mas não no formato mestrado e doutorado estrito sensu, mas um curso de especialização na modalidade residência acadêmica, profissional, como já existe na medicina desde a década de 30, 40, a medicina, inclusive, no caso das residências, ligada ao Sistema Único de Saúde, o SUS. É o que fundamenta os milhares de bolsas de residentes profissionais que agora estão mostrando a sua força, né, junto à descentralização do SUS, né, nas comunidades, através dos seus residentes e todo o sistema nacional de assistência à saúde. O Clóvis e Geifritas, inclusive, pensava nesse modelo de ATIS como um sistema similar, que ele chamava do SUS da habitação, né? Então, é isso, nós temos que ter a lei, para ela vigorar, nós temos que ter a sua regulamentação e um modelo de descentralização dessa ação, onde, como eu falava, a universidade tem um papel fundamental. Então, essa extensão acadêmica das comunidades na UFBA, a rigor, ela começa ainda na década de 90, com o professor reitor Felipe Serpa, que concretizou um programa fundamental, que vem abrindo esse campo extensionista de ação junto às comunidades, chamado Programa UFBA em Campo. Ele foi instituído em 97 e 2000, depois ele se transforma numa atividade curricular em comunidade, chamada ACC, isso já no início dos anos 2000, e a partir de 2013, numa ação curricular em comunidade e sociedade. Alguém está com o microfone aberto, hein? Bem,
Isso, alguém está com o microfone aberto, fechou agora. Então, eu falava dessa ação curricular em comunidade para a graduação. O que é o curso de especialização? Ele também é uma ação em comunidade, mas ela não é curricular, né? Até agora, também podemos discutir isso depois, agora, pela ação curricular, as universidades vão ter que dedicar 10% do seu currículo à extensão, porque antes era uma atividade à parte. Então, no caso da especialização, ele é voltado para profissionais. Nós fundamos a residência em arquitetura e urbanismo e engenharia, começamos a implantar em 2011, através de um curso que se chama Assistência Técnica para Habitação e Direito à Cidade, que é esse diálogo entre habitação e cidade. Nós já formamos, né, quase 80, mais precisamente 74 residentes, tivemos já 3 turmas implantadas, a partir de 2013, a primeira, 15, 17, agora implantamos a 4ª turma, que teve que ser suspensa em função da pandemia, mas eles estão com projetos extensionistas junto às comunidades, projetos de solidariedade, muito interessante, que é o RAUE, é o apelido da residência, RAU, RAUE mais mobiliza. Vocês podem entrar nos sites depois e verificar. Então, o conjunto da nossa atuação tem sido significativo em termos de práticas projetuais, algumas já se desdobrando em práticas efetivas junto, pós-curso, com as comunidades. Então, são 74 projetos, 26 comunidades, 54 professores envolvidos, 8 nucleações no Brasil já fundadas, né? Agora 2 mais recentes, entrou agora Sergipe, né? E estamos aí vendo se fortalecer o grupo de professores. Temos com a Paraíba, com Brasília, com a Universidade de Pelotas, Ceará, né? E, mais recentemente, Natal também, e Sergipe. Nosso objetivo é viabilizar assistência técnica pública e gratuita com projetos de moradia digna, melhorias ambientais para essas comunidades vulneráveis. Temos trabalhado com quilombos, como os recursos são escassos, temos tido alguns apoios, então a gente tem trabalhado nas nucleações com outros estados, mas, no caso da Bahia, mais dentro da região metropolitana, dado a questão do transporte e dos custos, e entendemos, já começando a fechar aqui a minha fala, né, que os fundamentos de formação profissional crítica, reflexiva, cidadã, interativa, criativa, aberta aos saberes coletivos construídos, criando novas possibilidades de saberes junto a essas comunidades, né? Como falava, inspirados no pensamento de Henri Lefebvre, o Paulo Freire, Boaventura Santos e outros. Então, a perspectiva de teoria e prática, projetos participativos, apreensão coletiva, fortalecimento da autogestão e cidadania, métodos interativos, tecnologias apropriadas a cada uma das realidades, moradia entendida para além da casa. Essa é uma perspectiva importante. Nós entendemos que, na periferia, os grandes problemas não estão só na casa, estão, sobretudo, nas áreas públicas coletivas. Então, essa abrangência para espaços públicos, mobilidade, ela é fundamental no campo da ATIS, ou seja, um conforto ambiental, segurança, sustentabilidade, enfim, criatividade, métodos de capacitação, referência, inovação. Eu pontuei algumas palavras-chave para entender nossas ações. Então, é uma produção social do ambiente construído, da natureza, entendendo que são situações complexas, que exigem muitas mãos, mas que exigem também uma grande escala, não de amplitude de glebas, mas uma grande escala no sentido de grande quantidade de projetos. Então, ela é irrigadora, ela é capilar, ela é essa característica da residência, tal como nós estamos atuando, não é? E nós estamos entendendo que esse fortalecimento da assistência técnica dentro do ensino e das possibilidades práticas passam por esse fortalecimento, mas, sobretudo, da criação de fundos específicos que possam manter essa atividade como atividade continuada.
para eu fechar aqui o meu argumento, eu gostaria de mencionar que vocês podem encontrar mais informações no site da residência, que é bem completo. Se você coloca na internet residência AU mais arquitetura urbana mais engenharia, vocês vão encontrar o site residenciaaue.ufba.br, mas é fácil de encontrar, e lá vocês vão encontrar todos os projetos e várias produções já feitas em termos de pesquisa, textos e perspectivas agora de assessoria técnica que começam a se formar. Então, nós entendemos que a ATIS, Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, representa uma potência de solidariedade e autogestão na sociedade civil, mas também uma ampliação econômica, uma ampliação econômica também de mercado. Não que a ATIS possa ser viabilizada pelo mercado, é impossível, dado aos níveis de renda que nós temos, a insuficiência de renda. A ATIS passa, sobretudo, por financiamento público, por isso ela tem que ser uma política pública, mas ela amplia as possibilidades, tanto de material de construção, como no campo profissional, não só de arquitetos, urbanistas, engenheiros, mas de áreas afins. Nosso trabalho participativo envolve assistentes sociais, envolve a da área de direito, envolve várias profissões correlacionadas ao ambiente construído e às comunidades. Então, essa amplitude, ela mobiliza e move também a economia das cidades e dos lugares, não é? Ela movimenta, sobretudo, a mão de obra local, ligada à construção civil. As nossas experiências práticas, construtivas, têm sido, sobretudo, com mutirões, mas assistidos também pelos profissionais, mestres de obras locais. Então, essa consciência coletiva que forma essa perspectiva de uma política pública de ATIS. Esse é o nosso entendimento. Em resumo, né, nós entendemos que é fruto dessa associação conjunta de instituições, gestão pública, as 3 esferas de governo, que apresenta a possibilidade do que eu entendo seja uma verdadeira inovação social para o contexto brasileiro, não só das cidades, das grandes cidades, mas também na zona rural, onde a mobilização profissional se faz necessária, sobretudo nos pequenos municípios, né, que é a maioria da distribuição local brasileira, onde você não tem a presença de profissionais do ambiente construído e ligados à questão de uma melhoria qualitativa da forma de habitar, um ambiente mais saudável, mais sustentável, que mobilize também essa educação coletiva e o direito à cidade no seu sentido mais amplo, que é o direito à construção da obra coletiva, estarmos juntos. Então, nós entendemos que não só nesse histórico dos pioneiros e de tantos coletivos que até então vem construindo essa perspectiva, mas ela é uma conquista muito importante na agenda urbana pós-pandemia, e eu convido a todos a se debruçarem, aqueles que estão nos assistindo, claro, né? Porque nós temos, inclusive, aí um déficit de atuação profissional dos arquitetos e urbanistas, né? A pesquisa recente do CAU, há 2 ou 3 anos atrás, aponta que apenas 7% da população brasileira que fez reformas contratou arquitetos urbanistas, ou seja, nós temos quase 600 escolas de arquitetura, mais de 140 mil arquitetos graduados, e temos um campo aí altamente deficitário para atuação. A maioria dos arquitetos não estão podendo exercer a sua prática. Então, nós entendemos que a assistência técnica é um campo extremamente fértil, não só para a atuação profissional, mas, sobretudo, para a melhoria das nossas cidades. Então, trago aí essa contribuição inicial, aguardando, portanto, neste momento, o debate aí com os meus colegas. Obrigada a todos. Obrigado, professora Ângela. Obrigada, professora, por sua palestra. Bom, de antemão, eu acho que eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui presente com vocês.
Eu estou com uma certa microfonia ou é impressão minha? Deixa eu... É porque deve ter alguns microfones abertos. Eu vou fechar o meu enquanto você fala. Ok. Pronto. Agradecer ao Cal pelo convite, né? Agradecer a Ana Maria, que também é colega de departamento lá do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Sergipe, e agradecer também estar compartilhando aqui alguns conhecimentos e instigando aí o público a refletir conosco sobre o papel da ATIS no âmbito do ensino e na prática, né? No âmbito da gestão pública. Bom, aqui eu vou ficar responsável pelo debate sobre o ensino, né? É claro que a gente fez aí, durante a pesquisa de doutoramento, uma ampla varredura sobre como as instituições de ensino no Brasil ela tem encarado a questão do ensino voltado para a habitação de interesse social. É claro que hoje, quando a gente fala de habitação de interesse social, muitos acabam associando, né, professora Ângela, a produção do programa Minha Casa Minha Vida, né? É como se a produção autogerida, né, não fizesse parte desse bolo, mas ao contrário, ela está totalmente inserida. É claro, só fazendo aqui um apontamento, né? No Brasil, hoje, nós temos aí 772 cursos de arquitetura e urbanismo, né? E desse total, segundo a pesquisa que a gente desenvolveu, são 46 cursos ofertados por instituições públicas, sejam elas institutos federais, universidades federais ou universidades estaduais, né, distribuídos aí durante todo o Brasil. E entre, é claro, esses cursos, né, apenas 16 em todo o país oficializam em seus currículos, né, o ensino de habitação de interesse social. Ou seja, eles dizem que ensinam, né? Aí apenas 7 desses cursos abordam essa temática na sua grade obrigatória. Então, a gente ainda tem uma boa parte das nossas universidades colocando isso como uma atividade optativa, né? Por outro lado, a gente vê que é crescente no Brasil aí a quantidade de especializações, sobretudo em ATIs, né? E isso nos faz lembrar um pouco a questão do currículo mínimo de 1969. Só para contextualizar aí, a gente, na história do Brasil, a gente tem alguns currículos nacionais instituídos. O primeiro foi em 1962, o segundo em 1969. Aí nós temos também o de 1994, 2006 e agora o que ainda está valendo para os cursos e as universidades, o de 2010. Em 1969, ainda em plena ditadura militar, né, o currículo mínimo de 1969 ele dizia que as residências populares ele deveria estar sendo abordado no ensino de arquitetura e urbanismo, atendendo às preferências dos alunos, se os professores tivessem possibilidades para ministrar esse conteúdo, e ao mesmo tempo eles recomendavam que isso fosse ministrado aí em cursos de especialização, né? Então a gente tem meio que sempre o tema elencado, né, e sendo abordado pelas tangentes, vamos falar assim, né? Então a minha pergunta será que uma formação, e aí eu estou falando em nível de graduação, centrada na atriz, professora, é a alternativa para que as instituições de ensino elas consigam, de fato, efetivar a formação social do arquiteto e difundir essa função social do arquiteto, perante a sociedade brasileira? Será que esse seria o caminho da gente retomar e colocar a ATIS, de fato, como uma atividade obrigatória para todos nessa formação? Então, obrigado pela sua pergunta. Permite a gente avançar aqui em algumas questões. Então, o seu trabalho, que eu tive o prazer de estar na banca, né, e de indicar agora para uma premiação nacional, ele é uma leitura praticamente obrigatória, né? Eu entendo assim, para as escolas de arquitetura, que eu achava que eram 600, né, diz que elas crescem mesmo que nem cogumelo, já são 772, né? Então, veja,
Por que é importante essa leitura? Exatamente para a gente trazer esse debate para dentro das universidades. Você pergunta, será que trazer para os currículos uma centralidade em ATIS, em assistência técnica, resolveria, vamos dizer assim, avançaria na questão? Uhum. Eu acho que nós tivemos um grande avanço agora, Alex, com esses 10% obrigatório, não é isso? Mas, como você Isso disse, mesmo. ainda a maioria dos currículos mínimos estão em fase de elaboração, né? Eu acredito que no seu campo de pesquisa, você vai continuar pesquisando esse processo, né, nas universidades brasileiras, né? Quando você fala 46 públicas, ou seja, dessas 772, né, a grande maioria são escolas pequenas, privadas, né? O que a gente tem que se perguntar é o seguinte, veja, primeiro, me corrija, eu estou em dúvida se é 7% ou 9%, hein, Ana? Aquele índice da pesquisa do CAL, Datafolha, que apenas esse percentual muito pequeno da população se utilizou dos trabalhos de arquitetos, né? 7% no censo de 2015. Isso, 2015, foi exatamente. Você Isso. veja, isso tem a ver com a resposta que eu vou te dar. Que você vai preparar os seus graduados em arquitetura para atuar em quê? E para, vamos dizer assim, poder se credenciar a uma atuação profissional remunerada em quê? Então, nós temos que saber quem vai pagar e como vai pagar aos arquitetos para trabalharem, não é? Porque o mercado ele é limitado. Veja que nós estamos entrando agora num processo urbano onde as cidades, os municípios praticamente já ocupam quase seu território. Ou seja, nós vamos entrar muito mais num processo de renovação edilícia do que expansão de ambiente construído, né? O índice de população também decresce, o índice de crescimento da população. O índice de filhos por mulher também decresce, ou seja, nós teremos uma população mais estabilizada, mais idosa, com menos criança, né? Então, a gente tem que ter esse conjunto de elementos para poder fortalecer no ensino da arquitetura a sua demanda e saber quem vai absorver esses arquitetos e como vai absorver. Então, é fundamental, eu concordo com você plenamente, eu acho que não é centrada, mas eu acho que tem que tomar um espaço muito maior do que os 10%, porque a cidade precisa dessa capacitação. Mas, ao sair da faculdade, ele tem que ter o campo de recepção, de remuneração para ele trabalhar. Por isso que a regulamentação da lei de assistência técnica é fundamental. Isso tem a ver com essa centralidade, né? A capacitação de profissionais para atuar nesse ambiente que é complexo. São projetos de arquitetura e urbanismo extremamente complexos, né? Então, é isso que nós temos que ver. Também o balanceamento da formação. Nem todos os arquitetos querem trabalhar nesse campo. Então, a gente tem que ter um leque de possibilidades. Por isso que eu não diria centrada, mas com uma forte inserção. Até então, tem sido quase nenhuma, a não ser como você mesmo estudou, pelos laboratórios, e como eu demonstrei aqui, que tem sido feito, né? O avanço da residência profissional como pós-graduação é enorme, eu acho que tende a crescer, mas não é suficiente. Então, é isso, eu acho que a perspectiva dessa maior inserção de capacitação está diretamente vinculada a um planejamento desse universo do ambiente construído das próximas décadas e na regulamentação da lei de ATIS. Esse é o maior desafio que nós temos aí pela frente. Porque com a regulamentação da lei, você viabiliza materiais, tecnologias, remuneração e, enfim, toda a cadeia de um sistema necessário para essa atuação de pequenos projetos em grande quantidade. E veja que isso não anula a capacidade do mercado imobiliário e do mercado dos empreendimentos dos grandes projetos. São ações complementares,
né, e uma ação super necessária e muito defasada na construção histórica aí do nosso país. Muito obrigado, professora. Espero ter respondido a sua questão e derivarmos daí outras. Com certeza. Eu passo agora a palavra para a Ana Maria, né? Isso, professora Ângela, mais uma vez agradeço muito a sua participação nessa palestra, que traz assim muitos aspectos que precisam realmente ser discutidos. Eu, enquanto presidente do conselho e professora também, que trabalho com assistência técnica, com habitação popular e com política pública, eu venho aqui seguindo, feito assim, uma complementação da pergunta de Alex, que é importante quando fala do aluno, desde a graduação, ter um olhar para assistência técnica, e como você falou, que é necessário que também atenda a outros setores, mas vamos pensar na questão da regulamentação da lei, que surgiu, né, que foi criada em 2008, e ela não foi regulamentada. E aí, se a gente for pensar em termos da Constituição Federal, o artigo 6º prevê que moradia é direito social e deve ser garantido pelo Estado. Então, se é pelo Estado, seria via política pública. E aí, professora, na sua visão, como é que nós podemos, além da regulamentação, viabilizar efetivamente para a população de renda entre 0 a 3 salários mínimos, como prevê o acesso a essa política pública? Então, realmente é uma questão que dá continuidade à nossa reflexão e à questão trazida por Alex. Ana, esse é a pedra angular da questão, né? Então, veja, a regulamentação é um momento em que você passa a ter, né, por lei, dentro da Receita, né, federal, e também estadual e municipal, que é um sistema, então vai para as 3 esferas, né, uma perspectiva de fundo específico para essa atuação. Então, o acesso passa por isso. Se você não tem um fundo específico, com atribuições, com protocolos, com regulamentação, né, a capacitação universitária só, a capacitação através do ensino, não será suficiente, porque você capacita, mas entra no campo de trabalho e não tem como atuar, né? Mas, atualmente, você não tem só restrições e limitações para atuar no campo social, você também tem, hoje, grandes limitações para atuar no mercado imobiliário. Por quê? Porque você tem uma demanda restrita, né? A demanda, se nós temos uma pobreza tão extensa no Brasil, veja que o auxílio emergencial na pandemia foi previsto para 50 milhões de brasileiros. Nós estamos falando de 25% da população brasileira com renda zero durante a pandemia, se não tivesse a política pública instaurada emergencial do auxílio, né? E, inclusive, com perspectivas aí bem difíceis, doravante, né? Então, veja, e aí não está contemplado todo o grau de pobreza do Brasil. Nós não vamos ter o censo agora, então não vamos ter esse universo dimensionado. Por isso que eu estou usando coisas mais concretas para a gente entender a sua pergunta, porque ela é complexa, né? Então, veja que nem todos tiveram acesso àquele sistema tecnológico que foi oferecido, né? Aquelas filas na caixa, enfim, alguns pela falta de informação e o acesso, né? Os sem-teto e tantos outros nas áreas rurais sequer puderam se habilitar. Então, nós estamos falando de uma camada de população extremamente pobre. Então, essa medida da ATIS, ela acaba sendo uma medida compensatória também. E, para isso, ela tem que ter esse subsídio da sociedade como um todo. E ela tem que ter esse fundo federal regulamentado, né? Numa perspectiva de poder ser descentralizado para os municípios e estados, e aí sim você tem um protocolo com as universidades, seja pelas residências, pelos escritórios públicos, escritórios modelos, as assessorias, né?
Então, são protocolos ainda a se avançar. Como é que vamos fazer isso, né? Mas isso não é a questão mais difícil. Como vamos fazer? Eu acho que vamos dizer assim, esse impulso que nós estamos dando com os recursos próprios das universidades está nos ensinando. Então, já são elementos, vamos dizer assim, conquistados, importantes para os protocolos. Agora, veja, onde é que está a grande dificuldade? Nós vivemos um contexto hoje muito adverso para a implantação de fundos subsidiários e fundos públicos. Então, isso passa, mais do que na área do direito, como você diz, é um direito social, sim. Será que nós podemos conquistar isso através do judiciário? Né? Será? Essa é uma pergunta, né? Eu não sou a pessoa mais própria para te dizer, mas veja que a área do direito tem se aproximado muito da área de arquitetura e urbanismo a partir do Estatuto da Cidade. Então, o desafio maior é esse. Vamos conquistar democraticamente pelo judiciário, pelos ministérios públicos, pelas defensorias públicas? Esse é um caminho. Mas eu acho que o caminho mais promissor é lento, mas ele é gradual e importante, é a conquista coletiva, política. Ou seja, se queremos ter uma política de ATIS, cada um de nós, indivíduos, cada um de nós, instituição, cada um de nós, segmentos e coletivos da sociedade, temos que avançar nessa conquista política coletiva para uma sociedade mais justa e mais ambientalmente adequada em termos do viver, em termos da habitação. Então, eu vejo que os caminhos passam por aí, mas eu não deixo de lado também essas iniciativas das 46 universidades públicas. Né? Veja a Sergipe agora já se estruturando para entrar em ação, não é? Porque nós temos recursos próprios que são para a educação, não é necessariamente para a prestação de serviço, como eu falei antes, mas é essa capacitação associada à possibilidade da ação social extramuro da universidade. Então, esse é um caminho também muito importante. O que nós estamos enfrentando na prática, como condição, são pequenos editais. Agora, por exemplo, com o edital do Ministério Público aqui da Bahia, foi possível fazer algumas ações concretas junto às comunidades, né? Não vai ser publicado isso ainda, porque é muito recente. Nós acabamos exatamente junto com o início da pandemia. Então, certamente, o Ministério, né? O Ministério Público vai avançar nisso, a Defensoria Pública tem avançado também, mas é um conjunto de ações, né? Como eu vejo, entendeu? É um conjunto de ações institucionais, sociais, individuais, coletivas e das comunidades também organizadas, da sociedade civil como um todo. Eu acho que é uma questão complexa, mas o panorama que eu vejo de forma positiva, para não dizer otimista, porque ele é gradual, né? Ele é muito lento, a história é lenta na sua conquista política, mas é esse o caminho, não temos outro, não. Responde a sua questão? Professora, peraí, Gostariam de complementar? Gostariam de complementar? Responde, professora, porque realmente é um desafio que nós sabemos que a questão fundamental é o arquiteto recebe a formação, ele precisa exercer a sua função social enquanto arquiteto, trabalhando, mas aí a gente precisa definir como é que vem essa remuneração. Eu penso que isso é uma das partes importantes dessa reflexão, mas que para a gente chegar lá precisamos de um esforço conjunto, né? Um esforço bem centrado na questão de pensar no direito social, no direito à habitação e no direito à cidade. Já está aberto. Assim, já está aberto, Ana. Está aberto aqui para o público, né? Caso queiram fazer perguntas à professora. Eu estou aqui fazendo o controle do chat. Fiquem à vontade, pessoal. Mas enquanto o pessoal ainda não começa a fazer os questionamentos,
É claro que pegando o link entre incentivar a política pública a empreender, né, na atividade de assistência técnica, isso, é claro, vai rebater diretamente nas escolas de arquitetura. E aí, nos últimos tempos, né, sobretudo depois que o CAL começou a fazer uma ampla campanha, né, da assistência técnica, fazendo publicações sobre essa temática, uma série de iniciativas ela começou a vir à tona. Iniciativas que não estão diretamente ligadas a instituições públicas, né? Pelo contrário, são iniciativas, vamos falar assim, privadas, né? É claro que, como a própria professora Ângela aí falou, isso tudo se origina lá na época ainda do BNH, né? Quando os laboratórios de habitação vão se difundir dentro das universidades como atividade extensionista e delas vão sair pessoas capacitadas para empreender. E aí a gente tem aí, por exemplo, o PABIRU, né? O pessoal do Usina, que são pessoas que saíram dessas experiências de extensionistas. É claro que eu vejo ultimamente no debate sobre a TIS, atualmente, as pessoas, os empreendedores comentarem que a formação do arquiteto, né, ela está um pouco desalinhada da comunicação que deve ser estabelecida com as comunidades, né, com a população de baixa renda. E tem sido apontado, né, que a nossa formação, ela basicamente ela tem sido muito centrada na questão do projeto, coisa que a comunicação, muitas vezes, de projeto não é a melhor forma de estabelecer contato com a população de baixa renda, até porque boa parte dela também não sabe nem compreende a leitura técnica do projeto de planta e etc. Né? Então, a partir dessas experiências, professora, e sabendo que a senhora tem desenvolvido um bom trabalho na residência em arquitetura e urbanismo e engenharia, né? Quais as estratégias que a residência pode trazer ou pode evidenciar para serem adotadas nos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo e engenharia civil, no âmbito dessa formação centrada em ATIS ou no âmbito da formação para ATIS, né? E aí eu pergunto, basicamente, como tem se dado esse trabalho da residência e como isso pode ser implementado e voltado para a graduação. É isso. Ok. Vamos pegar primeiro a questão das práticas, né, que a Ana pegou. Né? Quando ela ressalta que a formação dos arquitetos, né, saído das escolas, né, ela, para ser incentivada às práticas da arquitetura social, né, você tem que ter a possibilidade da remuneração, que é o que nós estamos tratando com o Fundo Nacional de Habitação. Mas veja, Ana, o que me preocupa muito atualmente na prática da arquitetura e do urbanismo é que o campo está muito restrito, não só da arquitetura social, que você tem aí um enorme universo de atuação que movimenta a economia, como eu falei, mas ele está muito restrito também no mercado. Né? Cada vez o mercado se estreita mais para as possibilidades da arquitetura. Então, isso me preocupa, porque mais do que, vamos dizer assim, os limites hoje dados para a capacitação, né, da inserção social, da ATIS, da RIS, como a gente queira chamar, né, o que me preocupa muito hoje é a ausência de possibilidade da prática de arquitetura. Né? Esses 7% me preocupa enormemente. Eu acho que o CAL tem que avançar nessa pesquisa do entendimento do que é que os arquitetos estão fazendo. Né? O que eu percebo é que a ausência da prática está nos levando a uma arquitetura extremamente precária nas nossas cidades. Né? Porque se você não tem muitas possibilidades de prática, mesmo tendo a capacitação inicial, você não aprimora os seus processos. Né? Então, nós estamos produzindo cidades assim com uma ausência total de arquitetura e de urbanismo de qualidade. Não, isso me preocupa enormemente. Porque, veja, o campo maior, quando Alex fala em centrar na ATIS, o campo maior está lá mesmo, mas a ATIS ela não pode ser entendida como uma arquitetura de
de segundo escalão, uma arquitetura, vamos dizer assim, de segunda classe. Não, nós temos que transformar esses lugares numa arquitetura de qualidade. É isso que nós temos buscado. E você citou aí Usina, Peabiru, são ótimos exemplos de arquitetura social de qualidade. É isso que a gente vem buscando no nosso processo. O projeto é importante, porque esse é o nosso ofício principal, né? É o ato de projetar no sentido de dizer, olha, idealizamos esse ambiente construído na forma adequada, dentro de parâmetros de segurança, tecnologia, beleza, mas, sobretudo, inserção social, né? Esse é o nosso desafio contemporâneo, né? Da inclusão. Como fazer isso com inclusão? Então, esses processos, Alex, e aí entrando já na sua questão, ele passa não apenas pelo projeto, isso é um debate muito grande. Nós agora, na 4ª edição, né, nós implantamos, fizemos, vamos dizer assim, esse trabalho mais braçal, idealizador de deixar a residência andando, mas é muito bom que está chegando jovens professores com ideias novas, experimentando questões, com também os jovens residentes. Eu diria que é um trabalho muito bem sucedido, eles gostam. A residência, a cada final de turma, traz produtos super interessantes. Veja que eu estou chamando de produtos, por quê? Primeiro, o curso ele é centrado, aí vou pegando sua palavra, para arquitetos e urbanistas, mas ele também absorve outras profissões. Nós temos absorvido muito assistentes sociais, inclusive a vice-coordenadora, que é uma professora de pós-doutorado junto conosco, ela é assistente social, então isso enriquece o curso, mas nós temos absorvido também outras áreas de atuação. Então, nós trabalhamos muito com a ideia de que o projeto é uma ferramenta importante, mas nós trabalhamos com a ideia de processo e produtos. Tá? O processo como aquela ação inicial de conhecimento mútuo, de, vamos dizer assim, desenho, não de desenho no sentido arquitetônico, mas de arquitetar, vamos dizer assim, o que vai se fazer conjuntamente, né? Como vai se dar a participação do conhecimento, do reconhecimento do território, porque esse é um outro rompimento. Nós não podemos mais pensar, sobretudo na cidade já construída, na arquitetura de prancheta. Eu digo arquitetura de prancheta como aquela que é idealizada pelo arquiteto e seus pares. Quando você entra no ambiente construído da periferia, não é? Os moradores também são arquitetos do seu espaço. Então, esse diálogo ele é fundamental, porque é daí que saem soluções, inclusive soluções inusitadas, que não estão vamos dizer assim, nos livros de arquitetura e nos princípios, mas que é uma arquitetura também, e tentando transformar isso sempre numa qualidade de melhor nível possível, entendeu? Então, é basicamente isso, é o processo e o produto. E o produto nem sempre é um projeto de arquitetura e urbanismo. Pode ser até, vamos dizer assim, a regulamentação de uma comunidade dispersa numa perspectiva de maior unidade enquanto associação, sabe? Então, tem tido trabalhos de diversas ordens, né? E não necessariamente, que essa é uma outra perspectiva que tem se pensado muito. Eu acho que o CAL ele trabalha muito na perspectiva da assistência técnica na casa. A assistência técnica na casa ela é importante, mas ela é complexa. Você está lidando com ambientes já construídos, com fundações feitas, né? E estruturas feitas informalmente. Então, a minimização dos problemas se dá por uma maior ambientação, por uma maior condição sanitária, sobretudo a questão da umidade. A umidade nas casas autoconstruídas ela é um fator de risco sanitário da saúde imenso, porque essas construções elas se fazem em décadas. Então, o telhado é a última coisa que se coloca, ou mesmo quando você coloca, o telhado vizinho jogou água para a sua parede. Então, são situações complexas, mas que extrapolam a unidade da casa.
os espaços públicos são elementos de construção coletiva fundamentais. Às vezes, uma singela escadaria de pneu, ela pode favorecer. Nós acabamos de fazer um projeto desse agora, né, que liga uma comunidade a 200 metros de altura ao metrô. Eles não tinham microacessibilidade, então nós tínhamos pouco recurso, mas fizemos uma arquitetura criativa, segura, né, e, vamos dizer assim, temporária até o momento onde a política pública possa fazer com materiais mais adequados, né? Mas, então, é essa criatividade também que é um elemento fundamental. Mas é isso, é o entendimento do processo do produto e o entendimento dessa conquista política. Isso é fundamental, essa conquista política coletiva, né? Não é a participação meramente... O que é que você quer? Qual é a sua demanda? Então, aí leva para casa e faz. Não funciona. Não funciona, porque você leva o projeto, eles não vão fazer aquele projeto. Os pedreiros não vão fazer aquele projeto. Vão fazer outro. É verdade. Professor, eu vou passar aqui agora a voz para o público, né? Já começou a perguntas, que bom. Então, temos a primeira aqui, que é o Edu. Obrigado, Edu, pela pergunta e participação. E ele pergunta o seguinte: aproveitando o gancho, como as instituições podem estabelecer parceria com a UFBA? Né? Eu acredito que ele está falando aí da residência, das ações de assistência técnica, né? Ok. Vamos uma a uma, né? É isso? Isso. Vamos uma a uma. Como é o nome da pessoa que fez a pergunta? É porque eu não estou vendo aqui. Hein? Edu. Então, Edu, você está falando de onde? Depois você nos diz aí. Veja, ele não falou. Essa sua pergunta nos provocou, nessa criatividade de implantação da residência, uma atividade que não tinha sido pensada inicialmente, que são as nucleações. Como o recurso é pequeno, mas as universidades, sobretudo as públicas, não porque não são horistas, né? As universidades privadas são horistas. Então, a questão extensionista... Diga. O Edu é de Montes Claros, norte de Minas. Montes Claros. Pronto. Temos recebido muita gente de Minas, então. Então, Edu, tem duas formas de participação de fora. Primeiro, as parcerias institucionais através das nucleações. Como eu falei, nós já estamos na 8ª nucleação. O que é a nucleação? Um grupo de professores, 2 ou 3, isso é o que a Ana agora vai começar a fundamentar lá com a gente, primeiro com o pós-doutorado, né, Ana? Depois da nucleação, aliás, já temos a nucleação, com o outro professor aí, colega de vocês, que já está lá fazendo um estágio, né? Então, as nucleações é uma interação que se dá... A minha missão. Como é? A minha missão. Isso. Então, as interações se dão entre universidades federais, onde o grupo de professores dessa outra universidade, né, se organiza, né, para enviar para a seleção das turmas residentes que possam ter a capacitação teórica presencial conosco durante um tempo e depois voltar para o seu lugar de origem e fazer, junto com os professores, a assistência técnica lá na sua região. Isso tem sido muito bem sucedido já com esses lugares que eu falei, Brasília, Pelotas, Paraíba foi a primeira. Paraíba já implantou a residência. Acabou de inaugurar também, antes da pandemia, eu fui lá para a aula inaugural, que Elisabetta Romano foi a professora que nos instigou a fazer isso. Chegamos a ter 2 anos consecutivos de nucleação com eles, e agora eles já montaram, porque nós passamos para ele a nossa metodologia e eles adaptaram a pedagogia e as condições que eles tinham, e lá, em conjunto, se eu não me engano, com o IAB que deu apoio. Então, é isso aí, Edu. Essas possibilidades são muitas. Tem vindo também, na seleção, metade da turma é de fora, de outros estados. Então, eles já levam essa semente para os seus lugares. Pronto. Chegou uma outra pergunta também. É da Andressa. Ela também não disse de onde fala. Ela gostaria de saber como garantir ou incentivar a atuação de profissionais na ATIS frente a algumas resistências de gestores públicos, entendendo essa fundamental parceria. Como seria possível, então, articular com esses gestores e qual o papel das entidades que nos representam, IAB, CAL, diante disso?
Ótima pergunta, Andressa. Então, a gente tem que entender que a ATIS, para se fundamentar, ela não pode ser uma política de governo, ela tem que ser uma política de Estado. Por isso, é necessário o fundo de regulamentação. Veja o caso do SUS. Não é? Os gestores municipais ou estaduais não podem se opor, porque o SUS tem um protocolo, uma sistemática, um sistema, e ele é fundamentado no Fundo Nacional, do mesmo jeito que você tem um MEC. Né? Então, você tem todo um sistema de funcionamento. Você pode ter até algumas contradições com o gestor de plantão, mas ele não pode deixar de fazer. Então, essa é a nossa lacuna. Nós não temos o Sistema Nacional de ATIS. E aí entra o papel das instituições profissionais, para além das universidades. Qual é o papel da universidade? É esse que nós estamos fazendo, de colocar para frente, experimentar, inovar. Ok? O papel das instituições, sobretudo as instituições profissionais e as instituições de defesa social, né? É fazer valer a ATIS como uma política de Estado. E veja que isso não é fácil no contexto atual, né? Que liga aí com a pergunta anterior da Ana. Né? São muitas frentes, mas o papel das instituições frente ao Congresso, frente ao Parlamento, frente ao Ministério Público, é uma campanha. Se vocês tiveram, pelo CAU, até então, uma campanha de ATIS, fundamentando assim, olha, nós estamos dando 2% nosso, é uma contribuição. O fundo pode ser plural. Esse fundo do CAU pode ir para um fundo nacional, com outras contribuições. Não é? Então, é isso que a gente tem que fortalecer. Então, eu acho que agora, Ana, e você, como representante de CAU, eu passo aqui, aproveitando a pergunta da Andressa, né? Eu passo aqui uma outra missão. Né? Nós temos que agora fazer uma campanha frente a essas instituições do judiciário, do legislativo. Nós temos que ir para a linha de frente, criar esse fundo. Sem ele, nós vamos ficar nas práticas pontuais das universidades, que não são suficientes para enfrentar o problema. Elas são parte conjunta da inovação, da capacitação. Então, fica aí, uma nova campanha. Né? Que o novo presidente do CAU traga isso como bandeira. Isso, muito importante, não pode deixar morrer, tem que ser um trabalho contínuo, em que tem que ter, teve o pontapé inicial e a gente não pode parar mais. Tem um próximo fazendo pergunta, Alex. Isso mesmo. Quem está fazendo pergunta agora é o Jorge Carvalho Costa, que é nosso colega lá do Departamento de Engenharia Civil. Ele fala, então, boa noite, né? Ele está falando aqui de Aracaju. Poderia, por favor, um pouco mais, né, falar um pouco mais como poderia se dar a assistência técnica para a autoconstrução, especialmente sobre a questão de responsabilidade técnica? Ok, boa pergunta também, Jorge. É isso. Veja, uma das questões que nós pensamos ao implantar residência é exatamente essa questão da responsabilidade técnica. Porque a ATIS, quando ela é praticada na graduação, você geralmente tem um professor respondendo pelo projeto. Ou seja, você tem 20, 30 alunos, porque nem tanto assim, porque é uma outra questão. Nós temos até agora um professor da nossa faculdade, né, o Daniel Moraes Tagan, que está estudando exatamente essa questão da extensão no ensino. Porque hoje a extensão ainda é a parte, mas agora com os 10% ela começa. Então, um professor que está numa turma de 30, 40, ele é o responsável técnico pelo projeto. Então, e nós sabemos que na experimentação com a graduação, quando acaba o curso, nem sempre aquele projeto pode estar apto a ser ainda assinado. E a responsabilidade também, nós não podemos levar o professor a cada semestre que ele assine um projeto. Então, a residência é uma continuidade desse processo de capacitação, porque na residência, cada residente, cada profissional assina o seu projeto. Inclusive, a gente tem incentivado, Ana e Jorge também, para que cada um deles leve esse
essa responsabilidade técnica, seja de anteprojeto, seja de estudo, seja de pesquisa, para o CAL, né? No sentido de formalizar esse processo todo. Então, essa é uma questão complexa na graduação, né? Porque o que a gente vê hoje é isso, são os professores assinando. Na residência, o que a gente tem incentivado muito também, para além dos produtos que eles fazem com a gente durante o curso, é que eles estão sendo capacitados para serem futuros assessores, né? Independentes, seja nos seus grupos de trabalhos, seja no seu dia a dia de escritório, com também essa inserção social, né? O que é uma outra luta profissional que a gente tem que ver, Ana, no CAL, é o seguinte: hoje, aquela situação simples, né, para formalização de um projeto com o CNPJ, ela não é dirigida aos arquitetos, para pequenos projetos. Isso é uma conquista fundamental, porque um escritório de arquitetura, para sobreviver com poucos e pequenos projetos, não consegue, entendeu? Então, essa questão do MEI é uma conquista política também, aí, profissional, importante para nós, hein? Verdade. Então, é isso. Eu acho que a questão da responsabilidade técnica é um incentivo, inclusive, para nossas representações, como o CAL, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que incentivar, ampliar também as representações técnicas, né? Eu posso dar uma palavrinha antes da pergunta? O diálogo é esse aí. Isso, é que, inclusive, que o professor que está fazendo a pergunta, que é o professor Jorge Carvalho, é muito importante essa pergunta dele, porque ele é de engenharia e de estrutura. E a importância, não é, Ângela, de ter pessoas de engenharia e de estrutura, especialmente para os processos de autoconstrução, para essa assistência. Lembrando que essas casas elas levam muito tempo para ser feitas, e inclusive com problemas de estrutura, que a gente sabe que é o termo que se usa na autoconstrução, que é o puxadinho. E, à medida que você vai fazendo o puxadinho, você precisa de ter uma assistência técnica de estrutura, para poder garantir a segurança dessas habitações que vão sendo, pouco a pouco, transformadas. Por isso que a lei é para engenharia e arquitetura. Era só essa palavrinha que eu queria dar para complementar. Agora, veja que esse protocolo, essa forma de sistematização do sistema nacional para habitação, que foi uma coisa, como eu disse, naquele primeiro ciclo do Ministério das Cidades, avançou bastante, nós já estávamos em ponto de conseguirmos isso. Voltamos tudo para trás, né? Então, veja, nessa questão aí, a gente tem que pensar não só bolsas de estudo para os estudantes de residência, que isso é uma carência também, pela primeira vez parece que nós vamos conseguir agora com uma emenda parlamentar, né, com o pessoal até da engenharia, é um projeto em conjunto lá com o pessoal da engenharia, mas veja que uma emenda parlamentar é uma coisa temporária, nós temos que ter bolsas permanentes, como nós temos hoje no sistema de estrito sensu, para mestrado e doutorado, né? Ainda que tenham sido muito diminuídas agora, né? Está muito defasado agora a oferta de bolsa. Mas eu penso também que os professores que acompanham a TIS, eles teriam que ter também uma espécie de ajuda, porque a ida a campo, né, tem que ser custeada. Hoje é custeada basicamente pelo coletivo dos professores e alunos, né, porque é difícil, inclusive, o próprio transporte da universidade servir com a frequência que a gente precisa. Então, tem que ter esse apoio também aos professores, e isso tem a ver com a responsabilidade técnica, né? Que ele está cedendo, mais do que a sua função como professor, ele está cedendo uma responsabilidade técnica. Então, é um sistema complexo a ser pensado, mas não é impossível. É verdade. E olha que toda a sua fala já instigou aqui o pronunciamento de interessados na residência. Okay. Aqui o Luiz Felipe Firmo, ele é de Petrópolis, é arquiteto e urbanista, e ele já está dizendo aqui que gostaria muito de fazer o curso de residência e pergunta se o processo seletivo está aberto.
Então, Felipe, o processo, nós fizemos o curso na UFBA, uma oferta de turma a cada 2 anos. Então, nós agora acabamos de fazer a seleção no final do ano passado para a 4ª edição. Essa 4ª edição está interrompida esse semestre, em termos acadêmicos, não está interrompida nas ações, porque eles trabalharam com um projeto de iniciativa dos estudantes chamado Mobiliza Hauer. Hauer é o apelido da residência, né? E isso possivelmente vai resultar em algum atraso para a oferta da 5ª turma, né? Que estava prevista para ser em 21, né? Final de 21, não sei como vai ficar. Nós estamos aguardando as definições da UFBA, as definições para o conjunto de atividades da UFBA. Estamos em processo de discussão nesse momento. Mas fique de olho, Felipe. E tem outros aí tentando... Já, Felipe é de Petrópolis, né, que você falou? Isso, é de Petrópolis, professor. Algumas iniciativas, mesmo não sendo nucleações, já estão acontecendo. Santa Catarina está indo a largos passos para montar a sua própria residência. Nós tivemos um seminário lá agora em fevereiro, né? E eu senti muita força deles montando. São Paulo também está... São Paulo já ofereceu uma residência em 2014, 15, mas foi vinculada ao governo municipal. Era um trabalho mais ligado ao planejamento urbano, foi no governo do Haddad. Só que aquilo que eu falei não pode ser uma política de governo, porque o Haddad saiu e a residência acabou. Então, lá, o grupo de professores jovens também estão com iniciativas de montar. Eles têm um curso hoje de aperfeiçoamento, mas estão avançando para uma especialização. A da Paraíba também já está funcionando. Então, estamos avançando. Pela universidade, eu acho que a gente está indo bem. E a tendência é que a gente possa avançar para outras áreas de humanas, não só a nossa, porque as áreas de humanas hoje estão sendo muito desprivilegiadas no atual governo federal. Inclusive, corte de bolsas, corte de financiamentos, corte de editais. Nós, arquitetura e urbanismo, estamos nas humanas, como ciências sociais aplicadas. Então, é muito importante que a gente, na atividade da assistência técnica, tenha o apoio do pessoal do social, né, do pessoal do direito, né? A engenharia está junto, inclusive porque a lei de assistência técnica ela é voltada para arquitetos e engenheiros. Nós ampliamos para as áreas afins também. Pronto. Professora, para não avançarmos muito no horário, eu só, ainda pegando o gancho da residência, né, já que tem interessados lá, uma pergunta que acho que fica restando é como a residência ela se insere no território, né? Como é que as comunidades são selecionadas para se fazer, então, como objeto de intervenções e estudo na residência, como é que é incentivado esse contato dos alunos com a comunidade? Veja, na primeira turma, nós trabalhamos, como foi o laboratório de habitação, o Lab Habitat, né? Esse que vocês se referiram no meu currículo, fundado em 93. Como nós já trabalhávamos com ensino, pesquisa e extensão, nós já tínhamos demandas de várias comunidades. Só que no laboratório você não pode atender na escala que a residência atende, que a escala são 25 arquitetos urbanistas e profissionais. Então, em 2 anos você atende 25 demandas diferentes, não em comunidades diferentes, que é muito complexo. Geralmente, a gente trabalha a cada turma em torno de 5 comunidades. Então, as primeiras foram essas que já estavam vinculadas ao nosso trabalho da habitação. E, na medida que isso foi se irrigando pela cidade, as pessoas iam tomando conhecimento, iam apresentando suas demandas. Para você ter uma ideia, na terceira turma, nós tivemos um seminário com 28 demandas, porque nós não podíamos atender todas. Então, eles apresentaram e nós fizemos critérios para poder ver quais que aquela turma poderia atender. Então, essa ideia de ter as demandas chegando a nós, cada dia cresce mais, entende? Porque nós somos hoje um núcleo, um dos poucos que atendem a essas necessidades.
Então, é isso, o processo vai interagindo. Às vezes, também um professor que já está trabalhando na graduação, aí traz o coisa e a gente... Enfim, é muito diversificado, mas hoje eu diria que o conjunto de demandas é muito maior do que a nossa capacidade de atender. Ok. Professora Ana. Para finalizar, né, é uma reflexão que leva a uma pergunta e tem bastante a ver com o momento que estamos vivendo hoje, como foi aberto falando da pandemia, né, porque a pandemia realmente ela colocou às claras, nós todos já sabíamos, mas tornou evidente as desigualdades sociais, os problemas seríssimos que nós temos de habitação, principalmente que a Covid-19 é uma doença que leva ao isolamento e você precisa não só ter o espaço da casa e a salubridade da casa, como também, quando você sai nos locais, você precisa ter a salubridade do espaço construído, a questão da infraestrutura, especialmente o saneamento. Então, professora, eu queria fazer uma reflexão, que a senhora já falou um pouco, e vamos só ampliar um pouquinho, o quanto é importante e útil as ações de assistência técnica, à medida que, quando a gente vê esse conjunto e contemplando essas questões da casa que estão ligadas diretamente à saúde do morador, nós também, acredito, eu queria que a senhora falasse um pouco disso, a redução dos gastos públicos com a saúde. Porque o gasto público, ele tende, você tendo uma casa melhor e podendo atender, inclusive entender esse sistema, né? Esse sistema único que poderia ser de um fundo de habitação, né? Que fosse da parte como uma política de Estado, o quanto isso iria contribuir para a redução desses gastos. À medida que a gente vê numa dose assim, bem clara agora, o quanto o SUS, que a gente tanto fala, ele está sendo eficiente no tratamento da população mais pobre. Então, eu gostaria de que a gente fizesse uma reflexão sobre isso. Rapidinho. Essa reflexão já é acompanhada da minha fala final ou eu vou ter uma fala final ainda? Não, senhora, você vai ficar à vontade. Não, então, vou fazer essa específica, depois eu faço uma final. Isso. Mas veja, Ana, eu acho que você tem toda a razão. Veja que eu coloquei já no final da minha fala continuada, a importância da ATIS no desdobramento econômico da sociedade. Então, ele é multiplicador de uma série de coisas, inclusive essa que você nos traz, né, da economia na doença. Porque veja que a pandemia agora é do coronavírus, né? Mas nós já temos o dengue, o chikungunya, as questões sanitárias vinculadas à presença de rato, de outras doenças contagiosas, a umidade e a tuberculose nas casas é uma coisa realmente muito séria, porque as casas são muito úmidas, né? Então, veja, tudo isso representa não só economia para o SUS e dos gastos públicos, mas também, veja que nos ambientes construídos para além da casa, as encostas, as questões ligadas à insegurança e desastres no território, elas também representam gastos imensos quando os desastres acontecem, né? Então, é um conjunto de coisas que tem que ser pensado mesmo, tem que ser planejado e tem que ser demonstrado esses efeitos, mais do que pontuais, não é? Porque a primeira ideia para aqueles gestores de perfil mais neoliberal é que o recurso social é um recurso que não se aproveita para a economia. Isso é um grande equívoco. O investimento social é um investimento econômico, porque você tem mais saúde para o trabalhador, você tem melhor possibilidade de mobilidade, enfim, é uma série de questões. Então, você tem toda a razão nesse pensamento, sim. É isso aí. E outra coisa, o que a pandemia agora, eu acho que o mundo será diferente, não instantaneamente, mas aos poucos ele será diferente, porque o que essa pandemia demonstra é que ela não é um problema só dos pobres, ela é um problema de todos, ela é um problema da convivência, né? Dos espaços públicos, dos equipamentos, dos shoppings. Então, atinge a todos. Claro que
quando acomete uma determinada indivíduo, ele vai acometer de forma muito mais perversa naquele que tem menor renda e que ainda bem tem o SUS para poder se salvar. Porque quando a doença se instala, sobretudo na terceira idade, ela exige tratamentos muito rigorosos, né? Muito rigorosos, antibióticos, internação, com custos muito altos. Então, isso aí atinge a todos, né? É uma doença que atinge o coletivo. Por isso que eu acho que o pensamento ele tem que mudar, né? Se ele não mudar pela consciência política, ele tem que mudar pela consciência de sobrevivência, né? Então, eu acho que são elementos importantíssimos para se trazer no futuro próximo, que eu espero, conjuntamente, o desenho desse sistema. Esse é um passo importante para a gente. É buscar o legislativo, o judiciário, vou repetir, viu, Ana? Legislativo, judiciário, movimentos sociais, esses já estão apostos. Isso. Para a implantação do sistema de ATIS. Entendeu? O sistema de ATIS ele é fundamental por todas essas razões. Obrigada, professora. Imagina, eu que agradeço. Bom, passamos agora para as considerações finais, né? Tiffany. Quem fala primeiro? Só um instante, professora. Acho que é. Ana, Oi. quer dar alguma palavra final? Eu falo muito, mas eu vou falar pouco agora no final. Professora Ângela, agradeço muitíssimo a sua contribuição, né, a sua disponibilidade de vir aqui, através desse webinar, conversar sobre assistência técnica, essa passagem, e é tão necessário o entendimento da questão do ensino e da formação, e o entendimento de como a gente faz essa passagem para a prática, no sentido de realmente efetivar esse conhecimento que tende a melhorar com as residências técnicas em assistência técnica para engenheiros e arquitetos. E, então, isso é de grande importância. Aproveito também para agradecer o meu colega de departamento, o professor Alessandro Porangaba, que com muita gratuidade, desde o princípio, quando eu falei com ele se enganjou na ideia, e aí saímos desenhando como é que seria, até o título, o que botava para poder atender o que nós estávamos querendo discutir, para poder avançar nessa discussão. E fico também muito grata com todos os que participaram, com as perguntas, e eu vi que algumas pessoas estão perguntando quando estará disponível, mas está sendo gravado, não é, Tiffany? E vai ficar disponível para quem não conseguiu ver todo, ou se quiser repetir e ver de novo, ver essa nosso webinar, né, no nosso site. E quero, então, pedir a todos os arquitetos, engenheiros, que a gente tenha sempre um olhar voltado para as questões de assistência técnica, porque a assistência técnica ela é muito importante para a questão do direito à moradia e do direito à cidade. Não vou me estender, mas espero que a gente sempre tenha conversas e reflexões com essa qualidade para poder nos levar realmente a cidades melhores, a uma sociedade melhor, mais humana, mais igualitária e com mais inclusão social, que a gente sabe que quando melhora a moradia, melhora o ambiente construído, melhoram as oportunidades urbanas. Muito obrigado a todos. Inclusive Tiffany e Mili, todos os que colaboraram para acontecer o webinar hoje. Bom, nós é que agradecemos também pela participação de todos, em especial a nossa convidada, a professora Ângela Gordilho, pela disponibilidade, pela rica explanação. Nós agradecemos também, lembramos que vocês vão receber o certificado por e-mail. Agradecemos também aos nossos 2 mediadores, a nossa presidente Ana Maria Farias e ao nosso colega professor Alexandro Porangaba,
Isso. E fiquem atentos também ao nosso site e às nossas redes sociais para os nossos próximos eventos. Mais uma vez, obrigada a todos. Tenham uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Só mais um pouquinho. Sim. Desculpa interromper, viu, Sim. Tiffany? Para os agradecimentos da professora Ângela. Isso. Na verdade, eu queria dar uma palavrinha para os 170 inscritos. Eu soube que tem 170 inscritos aí nessa nossa conversa. Então, vocês, jovens e arquitetos e professores e demais colegas participantes aí interessados nesse tema, veja que Ana tocou numa palavra-chave, solidariedade. Né? Eu acho que a TIS não tem a ver com caridade, a TIS é solidariedade, mas tem que ser uma solidariedade e tem que ser profissionalizada para ela poder ser atuante. E, nesse sentido, estamos juntos, eu acho que as instituições, os movimentos, as organizações, e nessa palavra final, eu quero convidar vocês também a conhecer um movimento muito amplo que está se estabelecendo no Brasil, que é o movimento do BR Cidades, um movimento que em rede, não é institucional, é uma rede, né? Entrem no site, entrem no Instagram, nós temos várias discussões acontecendo, e a TIS é uma das discussões mais importantes no âmbito do BR Cidade. Um movimento de conquista política da cidade, essa conquista aí cotidiana e coletiva de todos nós. Então, eu agradeço a oportunidade, né? E passo aí esse bastão para esse conjunto aí dos 170 inscritos, para além da gente. Então, é isso. E vocês passem para outros. Nós temos que ser muitos nessa conquista e unidos e juntos. Então, é isso. E com pesquisa, com conhecimento, com práticas, aprendendo com seriedade e profissionalismo. Então, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada, mais uma vez, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos e, em especial, também ao Departamento de Engenharia Civil, que me cedeu aqui para estar hoje participando desse evento. Desejo a todos boa noite também e agradeço a todos pela participação e pelo chat. Muito bem. Obrigada a todos. Parabéns, professora. Obrigada, viu? Imagina. Boa sorte e se cuidem, todos nós. Todos nós. Obrigada. Obrigado. Vou desligando aqui também. Obrigada.